a gente vai continuar o assunto com mente aqui, né, Flávio? Isso aí. Seja bem-vindo, Flávio Maneira. Vocês já viram que tem um livro aí, finalista do Jabuti, é isso? Neuromanagement, cérebro e a gestão do futuro de pessoas e organizações. Sim, 4 anos escrevendo, 6 meses de revisão editorial e eu tive a surpresa de que ele foi para o Jabuti, final, o melhor livro de negócios e ciência. Para quem conhece o Flávio, não foi surpresa, não. Obrigado pela Cara gentileza. muito competente, está circulando aqui no ecossistema da Rocket Base há muito tempo. E prazerzaço estar com você aqui, Flávio. Prazer é meu. Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos aí. Quando eu olho para vocês, eu vejo cérebros, depois que eu vou ver vocês. Primeiro eu tô vendo cérebros aí. Perigoso isso, hein? E a gente vai falar aqui, né, como fiz o link com o Charles Betito, com o professor César, eles falaram muito de mente, de equilíbrio, de estresse, de sono. Você vai trazer um ponto de vista diferente. Você vai trazer como usar o cérebro aplicado para liderança e vendas, não é isso? Isso aí, isso aí. Bom, só vale a pena sempre falar que além de escritor, né, nosso amigo aqui está quase 30 anos no mercado, 27 anos, além de especialista nesse assunto, palestrante do TEDx, ele atua com liderança, performance e transformação, mostrando como conhecimento, ação e ambiente certo mudam trajetórias. E conhecimento bom é conhecimento aplicado. Perfeito. Né, isso aí, meu amigo? isso aí. Porque não adianta você ficar só no livro ali e isso não ser aplicado na prática. E aí a ideia aqui é a gente possa discutir um pouquinho e você trazer para a galera insights de como você usar a mente, principalmente para liderança e vendas. E vendas, né? Acho que eu já queria começar por aí. Todo mundo é vendedor, não é isso? Sim, mesmo quem não trabalha com vendas, dentro do ponto de vista de que a gente tem a principal competência que é comunicação, é a core competence, a principal competência do ser humano, quando a gente está falando, a gente de alguma forma já está convencendo alguém de algo, né? Então quando a gente estuda retórica ou né, toda a questão do não verbal, porque quando a gente fala comunicação, eu estou falando na sua totalidade. Então vendedores bons se comunicam muito bem. E aí entra no contexto além de vendas. E Flávio, a gente está falando para um público de saúde, você trabalha muito com saúde. E para médico, não é quase um pecado a palavra vendas? Mas não deveria, porque o maior ativo do mundo é vendas. O maior ativo do mundo é vendas. E olha que engraçado, Grau. Se a gente tiver pedir para as pessoas se apresentarem de 1 a 2 minutos, mais de 90% tem uma incapacidade de se apresentar bem. Porque não sabe contar o seu storytelling, não sabe se vender, né? Isso ficou... Tem um ambiente que parece que é errado você se vender e, na verdade, muito pelo contrário. O certo é você ter coerência, né? Entre o que você fala e o que você faz. Muito bem, porque você se comunicar direito Exato. Já é se vender. Exato. E eu vou pedir para o meu querido sócio PC... Vamos aí, PC. Aí na primeira pergunta, para a galera, vocês darem uma participadinha. De ao vender saúde, qual fator que mais influencia sua decisão neste processo de vendas? Vamos ver, né, o que vocês acham. Porque esse processo de vender, antigamente tinha aquela imagem, né, o vendedor que está na porta de casa, colocando a porta, tentando empurrar o produto. E você usando a mente hoje, como é o processo realmente de venda? A primeira coisa, a gente tem que entender alguns aspectos. A gente é um sistema informacional, a gente recebe a informação do meio, processa e reage a ela. Então, dentro desse processo, o meio ele passa a ser determinante. E a gente está... Grau, acho que todos vocês sabem disso, já deve ter sido falado aqui, o pouco que eu ouvi, a gente está na economia da distração. Né? Então, sempre houve economia da atenção, só a gente está na economia da distração. O que isso impacta? Isso impacta o que nos torna humanos. O que nos torna humanos é a capacidade de alta cognição. Eu só vou conseguir fazer algo bem se eu tiver preservado a minha alta cognição. A alta cognição, ela se dá através de estímulos, processos e reações. É onde acontece a conexão. É onde acontece a conexão. E aí isso tá gritante. Então todos vocês que estão aqui no modo... A gente tem uma coisa chamada sistema atencional supervisor. São áreas do cérebro que captam a atenção. Quando vocês estão aqui livre de estímulos que competem com a atenção,
você está mais preservado aqui. Você está aqui comigo me ouvindo. Quando você está com alguns devices fazendo coisas ao mesmo tempo, você está dividindo rede neural. Então, a gente está dando aqui para o pessoal uma divisão. Divide um pouquinho, mas dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar. Então, quando você está fazendo alguma coisa e não na sua plenitude, você está diminuindo o foco atencional. E se a gente se a gente pegar o começo eu tenho que ter sistema atencional preservado, ele vai aumentar meu foco atencional. O meu foco, ele vai ser o começo do processo de aprendizagem. Para se tornar aplicável, tem que se transformar em memória. Então, esse caminho, do ponto de vista cerebral, é muito rebuscado, é muito nobre. A questão é como que a gente treina, ou melhor, capacita estrategicamente, considerando a neurociência, para ter mais performance. Então, começa lá no começo. E o que a gente vê é uma questão metodológica, porque no final, vamos ver aí as respostas. Olha só. Pô, faz ficou sentido, bom, hein? Ficou bom. 41%, 43%, 46% vai ganhar a corrida aqui. Confiança no profissional. Que na verdade está muito ligada ao valor percebido, né? Porque eu gosto muito do valor percebido. No final das contas, tudo que a gente faz é o valor de percepção de algo que você oferece. E dentro disso tem uma coisa que é determinante. O contexto, Grau e todos que estão nos ouvindo, o contexto do entendimento da gestão emocional, a neurobiologia das emoções, ela começa no teu intestino. Então você entender de intestino, de microbiota, é determinante para uma regulação emocional para tudo que você vai fazer. E aí quando a gente fala vendas, fica uma dicotomia porque as pessoas acham que estudar vendas é simples. Olha que dado interessante. Sabe quem menos estuda vendas? Quem que menos estuda vendas? O vendedor. Pois é. Porque já acha que sabe tudo. Os vendedores não estudam vendas. Eu acho isso antagônico demais. Os vendedores que trabalham... Na minha opinião, você Imagina começou se muito... os médicos não estudassem medicina. Pois é, quase isso, né? Aliás, médicos, né? E deve ter alguns aqui, tem alguns amigos aqui, médicos. A medicina do futuro, ela consiste em 4 P's, né? É bem falado disso. Eu tive com o Ray Kurzweil, que tem o livro A Medicina da Imortalidade, que eu recomendo que vocês leiam. E a gente fala, é mais preditiva, é mais proativa, é mais parceira e é mais personalizada. Se o médico não entender que essa medicina ela está dentro desse ecossistema e que ele, a clínica dele e todo esse ecossistema é vendas, ele não vai sobreviver no futuro. Simples assim. Concordo totalmente. Eu vou pedir ao PC, né? A gente já tem essa visão de que confiança, valor percebido, que são muito importantes, é o que mais influencia a decisão. Ou seja, vendas não é aquele processo antigo, e sim você passar uma nova percepção para o paciente, para o consumidor, seja lá quem for, né? E aí, PC, você coloca aqueles slides que você já vai podendo... Boa, né, falar um pouquinho. Mas... aquilo que eu falo, né? Se a gente analisar, a gente está na economia da distração e está dividindo rede neural. Pode passar mais um, por favor, PC? E é interessante você falar um negócio de distração, né? Porque quando a gente está lá no nosso projeto do Trends News, a gente fala muito que a gente está na era da infotoxicação. Exato. É muita informação. E uma das missões que a gente tem no Trends News, eu, Ana Flávia, Charles Betito, mais a galera toda, é fazer uma curadoria para a pessoa poder focar no que é importante. Então, a distração ela atrapalha o sistema atencional supervisor, que é o começo de tudo. Para eu ter gestão de competências, e a maioria das empresas que eu passei ou que eu atendo, ainda é ineficiente no entendimento de competência que é básico, pessoal. É qual competência eu preciso para operar bem. E aí, quem consegue atingir essa especificidade de competências que a gente divide entre 2 blocos, eu vou mostrar para vocês, consegue mais eficiência operacional. Então, o primeiro, eficiência operacional. Primeiro ponto é entender que a gente não vai trabalhar 10 competências, tem que ter 3 a 5, do ponto de vista neurológico, 3 a 5 muito bem desenhada, bem específica, e que as pessoas entendam. Até hoje, o maior erro, Grau, você sabe disso porque você é um bom comunicador e trabalha com isso há muitos anos. Se a gente perguntar a 10 CEOs e presidentes e pessoas de empresa, qual o maior erro que aconteceu na sua empresa? 9 vão responder ineficiência no processo comunicacional, de dentro para dentro e de dentro para fora. Então a gente sabe que... uma estratégia, uma estatística mais triste que eu trouxe? 84% dos erros médicos causados por ineficiência comunicacional. Exatamente. Você pode passar o próximo slide, PC, por favor? E aí quando um dado agora recente do MIT, eu sou super a favor, eu trabalhava numa indústria farmacêutica recentemente, cuidava
de 3 áreas, então eu trabalhava na parte de oncologia. Então eu ia visitar os médicos junto com a força de vendas. E 70% dos oncologistas, dos médicos, usam IA hoje. Então ela é inevitável. Quem não usa IA está fora do jogo, a gente sabe disso. Então existe um letramento para IA. Isso é indiscutível. Porém, saber usar é muito relevante da mesma forma que o excesso de tela. Um dado do MIT, as pessoas que estão usando muito o ChatGPT, ela está perdendo memória. Então ela acabou de usar o ChatGPT, em segundos depois do que ela usou, ela já não lembra mais. Por quê? Porque a gente está depositando a memória para ele. A qualidade dele começa no prompt, vocês sabem disso. Para eu ter o prompt, para eu saber dar prompt, eu preciso de ter cognição. Sabe onde começa isso, Grau? No básico, nosso cérebro tem 300 mil anos. O ambiente que mudou, não o cérebro. O cérebro é o mesmo. A dinâmica cerebral é a mesma. Começa com leitura. Flávio, como assim? As pessoas não estão lendo. O brasileiro não lê. Ler, neurologicamente, é muito rebuscado. O caminho neural da leitura, ele é mágico do ponto de vista de eficiência. Você vai melhorar muita coisa. A gente poderia ficar aqui falando 1 hora do que vai acontecer. O fato é, brasileiro compra muito livro, só que não termina um livro, ano. Sabe quantos livros um brasileiro lê ano? Menos de 1. Isso é grave. Aí a gente vê os índices dos brasileiros no ranking mundial de educação e testes. E aí começa errado, a gente tem um diagnóstico errado dessa gestão de competências, aí vai o segundo elemento. Passa, por favor, PC. O segundo elemento, esse é o Ray Kurzweil, para quem não conhece, eu tive com ele numa imersão nos Estados Unidos alguns anos atrás. Ele é quase um imortal, né? Ele é demais. Ele tem um livro chamado How to Create a Mind, Como Criar um Cérebro, que ele foi o criador do primeiro neocórtex artificial. E ele tem o livro A Medicina da Imortalidade. O PC está conversando lá com a Ana, aí ele não... Alguém faz um levanta-mão assim para o PC, que é para passar o slide. Muito bem, obrigado, galera, pela ajuda. Boa, boa. Passa o slide, PC. Muito obrigado. E aí, quando a gente fala, a gente está falando, o que eu faço, Grau? É isso aqui. É claro que aqui eu estou dando um exemplo. Mas se você não tiver muito claro quais são as competências técnicas, e se ela é mensurável, eu consigo fazer uma prova e mensurar isso. E aí, quais são as comportamentais que exigem para você operar nesse negócio? Aqui é um exemplo, tá? Comunicação sempre coloco. A segunda é conhecer de comportamento humano. Quanto mais você estudar gente, melhor vai ser. Tem um livro que é um clássico que você deve conhecer, chamado O Animal Social. É um clássico de psicologia comportamental. Todo mundo tem que ler esse livro. Da mesma forma que Harari. Eu falo assim, Harari, todo mundo tem que ler Sapiens para entender o que aconteceu com a gente. Na dúvida, consulte a Ana, que ela dá uma palestra Eu sei. A Ana está no meu radar para a gente fazer um evento junto. Então, dentro disso, essas competências são interdependentes. Agora, olha que louco. Isso só vai funcionar, as competências técnicas, se você tiver comportamental muito aprimorada. Treinar competência comportamental, existe uma metodologia muito específica. Não é a mesma forma que eu treino competência técnica. Aí que entra a neurociência aplicada. Porque a gente consegue mudar o ambiente para fazer com que cérebros juntos aprendam melhor. A gente tem ainda uma educação, o grande Pierre já falava disso, a gente tem um aluno, não um estudante. São coisas diferentes. A gente tem que sair do modo estudante, que é passivo, para o modo ativo, que aí é como o cérebro aprende. O cérebro aprende fazendo, errando e repetindo. A gente chama isso de people learn by doing. Para eu criar neuroplasticidade intencional, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que repetir, tá disposto a errar, aí é negociação emocional, porque você vai treinar uma competência, você vai ter que ter um ambiente permissível ao erro, que é o que a gente não tem, e depois disso você vai para a execução, fazer. E aí você vai melhorando na medida que se repete. Treinamento de vendas que eu dou, a gente entra em cada processo de vendas, desde o planejamento. O que é mais importante em vendas? Você sabe disso? É fazer pergunta. A grande sacada de vendas é fazer pergunta de alta cognição e alta inteligência. E existem técnicas para fazer pergunta. Se você não faz uma pergunta bem estruturada, você já perde todo o elemento de valor de um processo de uma venda. E aí a gente entende o quê? As pessoas que mais perguntam bem são aquelas que sabem muito hard skills, senão a técnica do que ele exige, né? Senão não vai. E quando você olha, você fala muito baseado em neurociência, né? Qual é realmente a importância da neurociência nesse processo todo? Porque você está um estudo mais profundo e a gente está falando de uma camada aqui que as pessoas veem da parte de vendas, por exemplo.
É multifatorial, não é uma coisa. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei 9 anos na Medtronic, então eu treinava a América Latina toda. A Medtronic é uma empresa de medical device, que é equipamento cirúrgico. Quando eu entrei lá, o meu desafio era mudar o treinamento. O que eu fiz? 3 meses de diagnóstico. Eu só vou conseguir fazer um treinamento se eu ver o que está acontecendo. Quando eu vi a formação do time que entra no centro cirúrgico para assistir o cirurgião com relação ao equipamento, cirurgias, praticamente para o corpo inteiro, eu percebi várias coisas. A primeira, por incrível que pareça, sabe o que eu mudei? Primeiramente, em 4 semanas de treinamento, aula de segunda a sexta, o coffee break. O coffee break eu mudei. Porque o coffee break era anti-aprendizado. Imagina um coffee break que a pessoa vai ficar... Primeiro que todo mundo está ficando gordinho, porque a pessoa vai ficar 4 semanas comendo coxinha, fritura, Coca-Cola, alto índice de açúcar. Enfim, se você não entender de microbiota e intestino é aquilo que eu falei, não tem que ser nem o segundo cérebro, tinha que ser o primeiro. Então a primeira coisa... parece que tem mais neurônios no intestino. Serotonina criado, Aí o que a gente fez? A gente mudou o coffee break. Depois do coffee break, a gente mudou a metodologia da aula, baseado num estudo chamado Brain-Based Learning. É um estudo maravilhoso, que ele fala como que o cérebro aprende. Tem brasileiro participou desse estudo. Então a metodologia é uma aula médica sobre cirurgia cardíaca ou neurocirurgia, um tipo de glioblastoma, sei lá. Uma cirurgia, uma aula muito complexa. Quanto mais complexa for a aula, menor tempo tem que ser a aula, não mais tempo. Então o médico ia lá dar uma aula de cirurgia cardíaca. Nossa, aqui o tradicional são Ficava aulas... 4 horas. Aí eu vi o médico dando aula 4 horas ininterruptas. Vocês acham que quem estivesse fazendo esse treinamento ia entender alguma coisa? Absolutamente que não. Então aí eu vi tudo isso, desenhei fiz um design reverso. Eu vi tudo o que acontecia e vi porque que as pessoas estavam com muita dificuldade de aprender. E aí entra a neurociência pura. Desde o ponto de vista do coffee break, dentro do ambiente e o terceiro elemento. O segundo elemento é temporalidade, é tempo de uma aula, por causa do sistema atencional. Quando está muito interessante algo, a gente consegue ficar com atenção, em média, um cérebro saudável, 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos sua atenção começa a cair, depois de 45 minutos sua atenção vai para 40%, num cérebro saudável. E eu sempre falo o seguinte, Grau, não existe cérebro performático na tua vida profissional se o teu cérebro não for performático na tua vida pessoal. O que tu faz determina a tua dinâmica cerebral. Então se você, aí vai para a OMS, né? Se você não dorme, todo mundo sabe aqui, não vou me prolongar, perdão. Então, resumindo e fechando esse bloco, o que eu vi como terceiro elemento? O terceiro elemento, cérebros juntos pensam melhor do que cérebros separados. Então a gente fazia atividades divertidas. Eu não estou falando de dinâmica sem fundamento. Não é colocar o pessoal para correr em brasa, abraçar a árvore. Não estou falando de team building merda, tá? Com todo respeito. Aqueles team building que não leva nada a lugar nenhum. Não é isso. É atividade divertida cognitiva. Não subestimando a inteligência das pessoas. Quando a gente trabalha alta cognição, alta cognição significa diminuir a autossabotagem e aumentar a consciência. Porque o ser humano tem alguns comportamentos que são gerais. Procrastinador, quase todo mundo é. O segundo a gente se superestima ou se subestima. Quanto mais tu lançar um olhar inteligente para você mesmo, livre de alta sabotagem, mais você vai operar no ambiente. Porque você está deixando de ser vítima, entendendo que tu tem que fazer, porque se tu não fizer não vai acontecer nada. E aí é aquilo que a gente entra em vendas. O que eu percebi? A gente fazia a capacitação, tá animado lá, hein? Vamos gritar que aí a gente ganha deles. Então, vamos gritar. Vamos gritar então? Todo mundo. Ê! 1, 2, 3. Pronto, boa, Ana. E aí o que a gente entende? E ó, competiu, vai ser competição. O que a gente entende? Aqueles profissionais que mais se dedicavam a estudar e colocar em prática, treinar corretamente o processo de vendas. O que eu estou falando? Um exemplo. Papel e caneta, pensar em perguntas. Eu estudei tudo sobre aquilo. Que perguntas você vai fazer? E eu estudei com o Neil Hackman, né? Eu me formei com ele em Spin Selling. Para quem não sabe, tem um livro chamado Spin Selling. É a Bíblia de vendas, né? É uma metodologia de pergunta, que é pergunta de situação, de problema. Existe uma técnica de fazer pergunta. Eu acho que todo mundo tem que estudar isso, tá? Então, dentro desse contexto, vai fazer pergunta bem quem tiver maior conhecimento sobre aquela natureza do estudo, do objeto. Então, a pessoa que quer trabalhar com equipamento muito complexo para válvula cardíaca, por exemplo,
Ele tem que saber muito de anatomia cardíaca, de coração, saber muito do procedimento, aí ele vai conseguir fazer uma pergunta super específica, que aí o médico vai falar assim, ou durante a interação de vendas, o médico vai olhar e vai falar, opa, peraí, aí vai ganhar atenção. A gente dá atenção para os outros baseado em interesse. Esse é o nosso comportamento. A pessoa é interessante, está rolando interesse, aumenta o meu, a gente chama de AIDA, né? Como que eu aumento a atenção, o interesse, a desejabilidade e promovo algum tipo de ação. Então esse é o mecanismo que a gente repensou lá. E Flávio, a gente, dentro do tema aqui da nossa sessão de hoje, a gente falou de vendas e de liderança também. Sim. É um paralelo? Tudo que está sendo falado de vendas vale para a liderança? Vale com a questão singular. Eu sempre falo que a gente tende a tratar os outros de forma muito igual. Bom, vou dar um exemplo. Eu tive aula com tem um TED que eu recomendo que todos vocês assistam, que é com a Roselinde Torres. Na minha opinião, o melhor TEDx de liderança. Eu tive aula com essa senhora. É maravilhoso. E ela fala, what make great leaders? O que fazem líderes brilhantes? Talvez você conheça, já deve ter visto esse TED. Mas eu recomendo. Depois eu passo aí para vocês. Roselinde Torres. E o que acontece dentro da liderança? A gente tem uma ineficiência de programas para a liderança. É gasto no mundo 3 bilhões de dólares com programas de liderança que são ineficientes. Por quê? Não é entregar um programa de liderança, é dar continuidade. Quando você faz um treinamento, você tem que dar continuidade para melhorar a proficiência. Por que as pessoas não falam inglês? Porque as pessoas não falam inglês. Porque se você começar a falar inglês, tu vai começar a falar inglês. Sim. Porque não pratica. É por isso que quando as pessoas vão para fora, né, tem uma falsa verdade, um falso positivo de que vai falar inglês fora. Não, paga para mim, fica na minha casa, a gente fica conversando em inglês, você vai falar a mesma coisa que se estiver fora e vai gastar bem menos. Sim, mas quando está lá fora e vive... Ela vive, é obrigada a É obrigada virar, né? a forçar, mas se a gente mudar o ambiente, vai ser tão eficiente quanto. Perfeito. E você, na prática, né? O que você pode, do que você está treinando empresas, e acho que você já falou um ponto importante que a galera tem que colocar na cabeça, que não é você aprender uma vez, é um processo, é uma jornada. Manter repetição. E eu queria que você tem exemplos disso, inclusive, né? Ô PC, você consegue colocar o último slide, por favor? Esse aqui é um estudo muito interessante relacionado a... Quando eu estava agora em Curitiba saindo com gerentes de indústria farmacêutica porque eu estou fazendo uma etapa de diagnóstico. Então, antes de eu entregar o programa, eu vou no campo fazer o diagnóstico. O que é ir em campo? Eu vou sair com as pessoas. Né? Então, eu vou estar lá presente vendo o que está acontecendo, como que está o momento da execução. Esse estudo, então quem que eu olho? Quem são os performáticos? Eu pedi para essa empresa me dá os teus melhores gerentes. E aí com os melhores gerentes eu fui em campo e fiquei alguns dias com essas pessoas trabalhando em campo. E aí tem que estar muito claro esses critérios, esses KPIs que a gente chama, terminologia corporativa que acho que vocês conhecem. Então esses KPIs que a gente chama, a gente vai analisar isso. Quando eu volto, eu vou ter uma conversa para alinhar, para ter o ajuste fino desse diagnóstico. O que a gente percebe? Aqueles 10% no estudo que são alta performance, o que eles fazem que 90% não faz bem? Dentro desse exemplo prático, eu estou falando especificamente de uma indústria farmacêutica, tá? Da indústria farmacêutica e medical device. O que a gente percebe? Aqueles 10%, eles se comunicam muito melhor. E quando eu falo comunicação, eu estou falando medindo índice de energia. Você prefere conversar com alguém que tem energia baixa ou média e ir para alta? O que vocês preferem? Alta. Alta, né? Ninguém gosta de conversar. Tinha uma pessoa lá no emprego que eu trabalhava que o apelido dela era Uruca, sabe, do Flintstone? Onde que ela ia, era espanta-café. Ela ia, a gente fugia do café porque a energia dela era bem delicada. Então, primeira coisa, você quer energia alta para conversar com alguém. Então, esse é o aspecto não verbal. Não verbal é importantíssimo. Aí o segundo elemento, prosódia. O que é prosódia? Velocidade, ritmo e entonação. Então, a gente media isso. Pessoa que tem um não verbal adequado, com uma energia bacana, de acordo com o contexto, lógico, né? A pessoa vai para o velório, não vai chegar com uma energia alta no velório, que não é elegante. Então, eu estou falando, de acordo com o contexto, você vai ter uma energia, uma comunicação, uma prosódia. Aí entra na segunda parte, que é cerebral. É estruturação de fala. Começo, meio e fim. Baixa prolixidade. Muita gente vendedor, você sabe que tem esse problema na comunicação. Fala de forma muito prolixa. Então, a gente mapeou comunicação. Segundo elemento, gestão dos clientes. Gestão dos clientes é... Tirando o respeito à educação, que eu tenho que tratar todo mundo com respeito à educação, eu tenho que tratar o Graal como ele gostaria de ser tratado, não como eu. E aí o teu cérebro te engana, porque ele é sugestionável. A gente tende a tratar os outros de acordo com o que a gente gostaria daquela experiência, mas isso é um grande erro.
Você tem que entender como, e para eu saber como você gostaria de ser tratado, eu tenho que te conhecer. Eu tenho que analisar padrão. Eu tenho que minimamente ter um interesse genuíno e autêntico de te conhecer para eu poder tratar você. Então, a liderança que consegue essa singularidade, ela tem mais eficiência. E, por fim, saber promover selling skills. Selling skills são habilidades de vendas que eu acho que todo mundo tem que ter, que são etapas. Né? O que eu fiz? Eu tenho uma metodologia chamada Neurociência Consultative Selling. Na verdade, em cada etapa, desde o planejamento, como que teu cérebro funciona para planejar? Olha que estudo interessante. Se você planejar usando o córtex visual é tirar da tela e colocar num papel e fazer um mapa mental, filme de polícia, de investigação, o que eles fazem? Eles colocam lá na tela e vão chegar para descobrir que o assassino foi fulano. Né? Várias séries aí bacanas. Vamos falar de série. Não, vamos fazer isso para o Odete Reutemann? E aí, quando você faz e usa o teu córtex visual com papel e canvas e monta o teu plano de negócio, teu planejamento, e olha, coloca no campo visual, não no celular, nem no teu notebook, o teu cérebro tem uma resposta infinitamente melhor. É a mesma coisa que a leitura que eu falei. E aí, esse é o segundo elemento. E por fim, dentro de Selling Skills, o que me chamou muita atenção, que eu quero que todo mundo olhe. Em cima do 10%, o que está escrito ali? Estilo de vida. Esses 10% têm um estilo de vida infinitamente superior aos 90%. Do que eu estou falando de estilo de vida? São sedentários? Não. Tem consciência alimentar? Tem. Comem melhor. Não são sedentárias, tem mais massa magra. Massa magra na perna é ouro para o cérebro. A cada 10 anos é mais ouro. Em especial para questões relacionadas à demência. Temos médicos aqui. Olha lá o Pércio, que está com a massa magra boa. Então massa magra é super importante para o cérebro. E aí, dentro disso, eles comem melhor, dormem melhor. Mais uma vez a gente volta, Grau. Não tem cérebro performático na vida profissional se não for na pessoal. Isso é para muito pouca gente. Mas esse tipo de estatística é algo que está sendo trabalhado recentemente. A gente está fomentando porque quanto mais pessoas tiverem consciência disso, para a gente, para todo mundo é melhor. Não, olha que interessante. A gente está falando de uma palestra de liderança e vendas. A gente passou por uma palestra de wellness, com a mente, com o cérebro sempre no foco disso tudo, mas estilo de vida faz a diferença. Total. É incrível. Então a gente, né, juntando aqui os pontinhos, para a gente poder ser o melhor líder, ser o melhor vendedor, ser o melhor comunicador, a gente não ter burnout, a gente dormir direito, a gente tem que começar pelo estilo de vida. E regulação emocional, só para concluir um exemplo simples. O teu celular ele é desenhado para mexer no sistema dopaminérgico, você já deve ter ouvido falar muito nisso. A gente tem tipo de neurônios diferentes, na mão tem um tipo de neurônio muito específico que ele gera vício, por isso que a gente fica com o dedão assim. Aí você acha que ficou 15 minutos, você ficou 1 hora e 15 minutos. Vendo o vídeo nem passou. Não tem problema de ver vídeo, a questão é ver muito tempo. Então, como a medicação, qual que é a diferença entre a dosagem terapêutica e o veneno? Aliás, entre a eficiência e o veneno. É a dosagem. É a dosagem. Então, para o cérebro, é muito importante a gente ter, como adultos, a consciência de que se eu ficar muito tempo, imagina o que você está colocando de estímulo dentro da tua cabeça. Então, esse desafio que a gente tem, e é geracional sim, porque tem gente aqui analógica, tem gente digital, tem gente que nasceu no mundo digital, tem gente que nasceu no analógico. Então, esse discernimento e ajuda do meio para colaborar com isso é muito importante. Eu dei uma aula para uma indústria farmacêutica recentemente de vieses. Então foi uma aula de vieses. É muito interessante você dar aula de vieses para o líder. Porque a gente está fazendo um processo seletivo agora, o Ronaldo está ali, a gente acabou de fazer. A gente fez um processo seletivo para uma empresa de wellness, que também é da Rocket Base, a RedUp, de estimulação transcraniana por fotobiomodulação. Então a gente está trabalhando, iniciando a força de vendas, o Ronaldo acabou de entrar. A gente fez um processo completamente considerando comportamento. Entrevista cega, vídeo. As pessoas tinham que mandar vídeo para participar do processo. Vídeo de 2 minutos. Enfim, por isso que ele entrou. O dele foi bem bom, mas a maioria foi bem abaixo. Muito bem. O tempo voa. Aqui, poderia ficar falar muito tempo com vocês. Vamos sortear o livro, né? Mas o pessoal não sabia que era o livro, sabia? Não, vai ser 2 livros, na verdade. Eu ia trazer 2 livros? Aí eu olhei para vocês e falei, acho que eles merecem 2. Eu vou dar 2. Eu acho que na verdade, merece então. mais, é porque eu não posso, porque eu tenho que ganhar dinheiro com o livro, pessoal. Então, não dá para eu dar mais. Então, qual o critério? Quem é corintiano? Não, porque aí muita gente vai ganhar. O critério é... Opa, pode?
critério é o seguinte, vocês vão escolher. Nós temos 80 cadeiras aqui. Você, Renato, vai contar da direita para a esquerda, tá? Por linhas. Então você sempre vai voltar para a direita. Vão sair 2 números, as poltronas ganham. Por que você não conta? Olha, ele deu a parte mais Vamos difícil. lá, hein? Vai lá. 30, 70 e 37. É sério? 70? Tem 80, só contar de lá pra cá. Tem 80 exatamente? 80, 79, vou pular quem não tá. 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71. Você de vermelho. Não está Você é 70, de menina de branco. Ah, de branco? Boa, boa. É, você mesma. Muito bem, ganhou. Depois você vem. Boa, boa. E o segundo, 37, tem 2, 4, 5, 2, 4, 10, 15, 20, 30. Opa, aí já sumiu. Então são 35 aqui. 30, Valeu, parabéns. 5, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Já tem, pô. O cara já tem. Não, vamos passar para outro, né? Tu não vai dar, já tem. Olha aí, a outra já levantando a mão. O Sandro, tu também já tem o papito. Então, já tem. Pronto. Ali, né? Ela. Aí. Pronto. Boa. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Venha Gente, muito buscar o obrigado, livro Grau. diretamente com o autor. Ele falou que o autógrafo custa R$ 89. Que é o valor do livro. Então, se quiser autógrafo, a gente já resolve. Não, tô brincando, pessoal. Pessoal, Obrigado, viu? muito obrigado. Palmas para Obrigado. o nosso amigo aqui que ele merece. Prazerzaço.